Olá, eu sou a professora Adriana Scherer e vou apresentar o trabalho O uso da metodologia Team-Based Learning como estratégia para revisão de conteúdos utilizando o software TBL Active. É senso comum o conhecimento de que os alunos que passam pelo cenário tradicional do ensino, que são simples receptores do conhecimento, receptores passivos do conhecimento, não têm as habilidades necessárias para enfrentar o mercado de trabalho do mundo globalizado. Para esses alunos, faltam as habilidades de conectar a teoria à prática e também faltam as competências necessárias para o trabalho em equipe, tais como o poder de argumentação e a resolução de conflitos. Para mudar esse cenário tradicional do ensino, é que se apresentam as metodologias ativas. E dentre tantas as metodologias ativas, a Team-Based Learning, ou simplesmente TBL, é uma das metodologias que mais promove o aprendizado colaborativo, em função do trabalho realizado dentro das equipes. Sobre a metodologia TBL, pode-se afirmar que ela é dividida em 3 etapas: o preparo prévio, a garantia de preparo e a aplicação de conceitos. O preparo prévio é uma etapa realizada fora do momento de sala de aula. É onde o aluno tem o primeiro contato com o conteúdo que vai ser trabalhado depois em momento posterior em sala de aula. Esse preparo prévio pode ser a leitura de um artigo, pode ser a visualização de um filme ou um material desenvolvido pelo próprio professor, sempre enviado previamente para que o aluno tenha o primeiro contato com ele. A etapa de garantia de preparo é o primeiro momento a ser realizado em sala de aula. A garantia de preparo é onde o professor vai verificar o preparo realizado fora do momento de sala de aula do conteúdo que foi disponibilizado. Por isso, a garantia de preparo. A garantia de preparo é dividida também em 2 etapas, o I-HAT e o G-HAT. O que acontece nessa etapa de garantia de preparo? Os alunos vão responder um conjunto de questões. Cada questão tem 4 alternativas. E o aluno vai distribuir pontos para as alternativas de cada questão. Cada questão vale 4 pontos. E o aluno distribui esses 4 pontos dependendo do conhecimento que ele tem acerca da resposta correta, da certeza que ele tem da resposta correta daquela questão. Então, por exemplo, na questão número 1, o aluno tem certeza que a resposta correta é a letra A, então ele coloca 4 pontos na alternativa A. Se ele fica em dúvida entre a alternativa A e a alternativa B, ele coloca 2 pontos na alternativa A e 2 pontos na alternativa B. Se o aluno tem quase certeza que a resposta correta é a alternativa A, mas ele ainda tem dúvidas com a B, ele coloca 3 pontos na alternativa A e 1 ponto na alternativa B. E se ele não tem certeza sobre a resposta correta, ele pode distribuir 1 ponto em cada uma das alternativas. E assim ele vai respondendo cada questão dentro dessa distribuição de pontos. Ao final de todas as questões, existe um somatório do número de pontos que o aluno atingiu para responder aquele conjunto de questões. E o interessante é que, ao responder a cada questão, o aluno não sabe se ele acertou ou não. Essa contabilização ele só vai saber na próxima etapa. E a próxima etapa é o G-HAT. O que acontece no G-HAT? Os alunos são organizados em equipes, não mais do que 5 componentes em cada equipe, e eles vão responder o mesmo conjunto de questões que eles responderam individualmente. Só que eles não sabem qual é a resposta correta. Então, para cada alternativa, eles vão discutir dentro da equipe e vão escolher uma das alternativas. Mas nessa etapa, a forma de pontuação é diferente. A equipe decide qual é a resposta correta e marca a resposta correta. Se a equipe acertou a questão, ela contabiliza 4 pontos. Se a equipe errou a questão,
a questão não vale mais 4 pontos. Ela vai perdendo 1 ponto a cada resposta errada que a equipe define para a questão. E se chega na 4ª vez que a equipe vai marcar a resposta correta, só sobrou uma alternativa, aquela questão fica anulada. Ela não vale mais ponto nenhum. E assim, sucessivamente, até responder todas as questões do conjunto de questões que o professor elaborou. Ao término dessa etapa de garantia de preparo, que é quando a equipe termina de resolver todas as questões, existe uma contabilização. Quantos pontos cada aluno acertou e quantos pontos a equipe acertou. E essas 2 etapas, o professor pode distribuir pesos diferentes. Para a etapa individual, normalmente se utiliza 70% e para a etapa em grupo, 30%. E isso contabiliza o quanto os alunos, individualmente em grupo, estiveram preparados para responder o conjunto de questões. Finalizada essa etapa, vai para a 3ª etapa, que é a aplicação de conceitos. Dentro dessa etapa de aplicação de conceitos, os alunos em equipe vão responder problemas. Enquanto a garantia de preparo trabalhava com questões conceituais sobre o conteúdo, a aplicação de conceitos vai trabalhar os conceitos relacionados à prática. E esses problemas podem ser quantos o tempo de aula permite que sejam trabalhados. Sempre se começa com problemas mais simples, para depois trabalhar com problemas mais elaborados. E os problemas, eles também têm a resposta através de alternativas. Então, cada equipe recebe um conjunto de fichas, cada ficha contendo uma alternativa. E é através dessas fichas que vai ser visualizada a resposta escolhida pela equipe. Nessa etapa de aplicação de conceitos, os problemas precisam ser trabalhados dentro da metodologia dos 4 S's. Ou seja, os problemas trabalhados precisam ser significativos, ou seja, problemas que envolvem a teoria e a prática. Todas as equipes trabalham com o mesmo problema. A escolha é específica, ou seja, é através de alternativas. Não existem problemas resolvidos através de questões discursivas. Todas elas são através de alternativas. Tá? E o último é os relatos simultâneos. Quando todas as equipes escolheram a alternativa correta para aquele problema, o professor determina que as respostas sejam exibidas e as equipes levantam a ficha que contém a alternativa que foi escolhida. Isso serve para que as equipes não vejam as respostas um dos outros e, com isso, gere respostas diferentes para provocar a discussão daquilo que seria o correto. Existe ainda dentro da metodologia a possibilidade de trabalhar com a apelação, que pode ser trabalhado dentro da etapa de garantia de preparo, como da etapa da aplicação de conceitos. O que seria a apelação? Uma das questões da garantia de preparo ou um dos problemas, o professor marca como resposta correta uma resposta errada. Isso serve para o aluno provocar. Ele tem certeza que aquela resposta está correta, mas ele errou. Para trabalhar com a apelação, existe um formulário específico e a equipe que identifica que aquela questão não está correta, ele preenche esse formulário, justificando, utilizando a teoria, o porquê que aquela questão está errada. E se ele estiver correto na sua argumentação, ele ganha os pontos daquela questão, a sua equipe ganha os pontos daquela questão. E o professor ainda pode determinar se esses pontos ficam para a equipe que descobriu o erro ou se os pontos vão para todas as equipes que estão participando da metodologia. Qual foi o método aplicado em sala de aula usando a TBL? Então, esse experimento foi feito no curso de Sistemas de Informação, na disciplina de Banco de Dados B. Era uma turma com 10 alunos
E esses alunos, eles têm 80% do curso concluído, ou seja, são alunos com nível cognitivo não básico. E eles não tinham experiência na metodologia TBL, nunca haviam utilizado essa metodologia, nem nessa disciplina e nem em outras disciplinas. E a metodologia foi utilizada como recurso didático para revisão de conteúdos antes da prova final. Analisando o método com a metodologia. Então, no preparo prévio, com uma semana de antecedência, a professora avisou que seria feito na aula seguinte uma revisão de conteúdos e que para isso eles precisariam, ao longo da semana, acessar os materiais e revisar aquilo que foi trabalhado ao longo do semestre. Esses materiais, eles estavam disponíveis na área da metodologia, na plataforma Moodle, ou seja, os alunos tinham à disposição o material no tempo que eles necessitavam. Isso foi o preparo prévio. Depois, no momento em sala de aula, antes de prosseguir com a metodologia e entrar na etapa de garantia de preparo, foi feita uma apresentação da metodologia. Então, o professor explicou como que funciona a metodologia TBL, a distribuição de pontos, a organização das equipes e o trabalho dentro das equipes. E também foi apresentado o software TBL Active para os alunos poderem conhecer a ferramenta e saber como que ela ia se comportar durante a etapa de garantia do preparo. Por quê? O software TBL Active, ele automatiza os processos da etapa de garantia de preparo. Então, foi feito em sala de aula um jogo rápido com os alunos, 3 questões de conhecimentos gerais, que os alunos puderam usar a ferramenta, o TBL Active, para saber como que ela se comporta e depois usar no experimento de sala de aula. Na garantia de preparo, então, foi utilizado o software TBL Active. Foram elaboradas 10 questões, cada questão com 4 alternativas. Não houve o recurso da apelação, não foi utilizado. Eles jogaram a etapa individual. Foi determinado um tempo para que eles respondessem, então eles precisavam responder esse conjunto de questões e se preocupar também com o tempo. E depois foi aplicado o GRAT. Então, a turma foi dividida em 2 equipes, cada equipe com 5 integrantes, e a escolha dos integrantes de cada equipe foi por afinidade. Então, os alunos decidiram como eles iriam formar as suas equipes. E a última etapa, que é a aplicação de conceitos, foram trabalhados 2 problemas. O primeiro problema era mais simples, envolvia a teoria e a prática, mas numa complexidade não muito alta. Esse problema foi discutido dentro da equipe, foram apresentadas as respostas, as 2 equipes responderam a alternativa correta, mas mesmo assim foi feito uma retomada dos conteúdos que envolviam aquele problema e foi discutido isso com os alunos. E o segundo problema tinha um nível de complexidade um pouco maior. Os alunos decidiram as respostas e no momento de apresentar, uma das equipes acertou e a outra equipe errou. E isso foi interessante porque isso levou, né, a um questionamento do porquê que estava errado, o que era o certo, o que era o errado. E aí sim foi retomado o conteúdo e os alunos colocaram as dúvidas que eles tinham. E isso foi bem legal durante a aplicação. Ao término dessa atividade, foi distribuído um questionário avaliativo para os alunos responderem. Respondendo, né, essas questões buscavam identificar a percepção dos alunos em relação à metodologia que foi aplicada. A primeira pergunta era a percepção dos alunos sobre o conhecimento adquirido através do uso da metodologia do TBL. Então, sempre percepção. Alternativas de múltipla escolha, desde o aprendi muito até o não aprendi. E aí, 40% dos alunos responderam que aprenderam muito e 60% disseram que aprenderam alguma coisa. Então, do meio para cima, foram as alternativas escolhidas.
A segunda questão perguntava o grau de satisfação ou insatisfação com o uso da metodologia. Nessa questão, 30% dos alunos responderam muito satisfeito, 60% responderam bastante satisfeito e 10% responderam mais ou menos satisfeito. O mais ou menos satisfeito é o meio da escala, então da metade para cima foram as respostas contabilizadas. Foi perguntado também, através de uma questão aberta, que os alunos respondessem o motivo da satisfação. E analisando as respostas dos alunos, aparece muito claramente os benefícios do trabalho em equipe. Muitos alunos colocaram isso, né? O trabalho em equipe, ele é interessante, né? Facilita o aprendizado, e também que quando se relaciona a teoria e a prática, o aprendizado se torna mais efetivo. Foi perguntado também motivos de insatisfação. Dos 10 alunos, apenas 3 responderam e as respostas foram que não houve frustração, não fiquei frustrado e nenhuma. Foi perguntado também que eles fizessem uma comparação entre a atividade desenvolvida nessa aula utilizando a metodologia TBL e com a aula expositiva. Então, que eles comparassem como foi a revisão de conteúdos utilizando a metodologia TBL ou então como seria uma revisão de conteúdos numa aula tradicional, onde o professor iria fazer uma revisão, né, através de aula expositiva de tudo aquilo que foi visto durante o semestre. Essa pergunta também era de múltipla escolha e as alternativas iam de muito melhor até muito pior. E aí os alunos responderam 20% muito melhor e 80% melhor. Então, o igual era o meio da escala, as respostas todas foram nos níveis acima de satisfação. Também foi perguntado para os alunos que eles comparassem a metodologia TBL com uma aula tradicional em relação ao aprendizado. Se eles aprenderam mais fazendo a revisão de conteúdos com a metodologia ou se eles aprenderiam mais fazendo a revisão através de uma aula expositiva tradicional. Também uma questão de múltipla escolha, os alunos responderam 90% efetivo e 10% muito mais efetivo. O igual era a metade da escala, as respostas também foram na parte superior, né, do questionário. Foi perguntado também para os alunos que eles respondessem quais eram as facilidades que eles encontraram durante a experiência com o uso da metodologia. E aí, de novo, aqui aparece como principal facilidade o trabalho em equipe. A clareza no aprendizado e a troca de informação entre a turma. Ou seja, o trabalho em equipe, de novo, aparecendo como uma facilidade para os alunos nessa experiência. E foi perguntado também que eles relatassem, através de uma questão discursiva, as dificuldades encontradas. E aqui também, o que aparece é que o indivíduo 4 e o indivíduo 5, eles colocaram dificuldades em relação a perguntas. Então, uma dificuldade na interpretação das questões e questões muito longas. Isso é um aspecto que precisa ser revisto em futuras aplicações dessa experiência. Precisa ser feita uma revisão das questões e tentar ajustar as questões de modo que se tornem menos complexas para fazer a interpretação. O que é interessante de toda essa experiência é que em nenhum momento durante o formulário apareceu a ferramenta TBL Active. Então, os alunos não perceberam a facilidade de uso da metodologia TBL com o uso do software TBL Active. Para eles isso foi um processo transparente. O que se percebe? Que isso pode ser um reflexo dos alunos serem do curso de Sistemas de Informação, onde eles estão habituados a trabalhar com ferramentas em sala de aula, ou então pelo fato de que eles nunca tiveram contato com a metodologia e para eles a ferramenta é aderente à metodologia. Embora durante a explicação teórica da metodologia a professora tenha feito o destaque de que a metodologia TBL é uma coisa e a ferramenta TBL Active é outra, mas para os alunos isso foi um processo totalmente transparente. Como considerações finais desse trabalho, pode-se afirmar que a experiência reportada
apontou para uma participação ativa dos alunos, com altos graus de satisfação, sem mencionar frustrações, e as dificuldades apontadas remetem à formulação das perguntas utilizadas na etapa de garantia do preparo, sem abordar em nenhum momento dificuldades relativas ao uso da metodologia TBL. As experiências vivenciadas pelos alunos durante a atividade e que foram coletadas na avaliação remetem à significância do trabalho que é desenvolvido dentro das equipes, na sua contribuição como fator facilitador para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e o processo de aprendizagem dos alunos.